Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Você tem alguma ideia? É um assunto que está aí na pauta das famílias, das igrejas, da sociedade. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você à luz de Mateus 19, 3 a 12. Vamos ouvir a leitura desse texto. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Bom, o casamento foi instituído por Deus. O divórcio, não. O casamento é a expressa vontade de Deus. O divórcio, não. Deus ama o casamento, mas Deus odeia o divórcio. O casamento é uma ordenança divina, o divórcio apenas uma permissão por causa da dureza do coração. Certa feita, diz o texto, que vieram a Jesus alguns fariseus para o experimentarem. Pergunta de algibeira, pergunta capciosa, pergunta para botar o interrogador num embaraço. E Jesus não caía nessas armadilhas. E a pergunta foi esta: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, eles querem que Jesus se posicione numa das escolas famosas, rabínicas da época, a escola de Hillel, uma escola mais liberal, progressista, e a escola de Shammai, uma escola mais conservadora e ortodoxa. Jesus, quando alguém queria pegá-lo no contrapé, não caía nesse laço. Então Jesus devolve a pergunta: não tendes lido? Ou seja, vamos voltar para a Bíblia? Vamos ver o que é que a Bíblia se ensina? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Por isso disse: deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou, não o separa o homem? Então, em vez de Jesus tratar de divórcio, ele trata de casamento. Sabe por que tem tanto divórcio hoje? É porque a sociedade, em vez de discutir o que é casamento, está discutindo divórcio. Se nós entendêssemos melhor o que é casamento, teríamos menos divórcio. E quando Jesus vai conversar sobre o casamento, ele remete-nos ao princípio da instituição do casamento. Conforme Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o casamento é heterossexual. Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher. Segundo, o casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e não às suas mulheres. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. E Jesus conclui assim: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O casamento é indissolúvel. Bom, mas alguém pode argumentar: bom, mas ok, mas não foi Deus que me ajuntou, não. E quando eu casei,
eu nem sabia o que era isso. Eu não estava preparado, eu era imaturo. Se eu soubesse, eu não teria me casado. Aliás, eu me casei contra a vontade dos meus pais. Aliás, eu me casei porque cometi um erro, houve uma gravidez e acabamos tendo que casar e foi uma decisão muito ruim. Então, não foi Deus que fez meu casamento, eu posso divorciar à vontade. Alguns argumentam assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você firma uma aliança, ainda que você não tenha consultado a Deus, essa aliança é ratificada. Está lá em Josué capítulo 9. Josué fez uma aliança precipitada com os gibeonitas e ficou preso à aliança. 300 anos depois, a aliança foi quebrada e a nação inteira sofreu as consequências. Então, calma. Pense melhor para casar. Porque depois que você casar, a aliança conjugal é ratificada. Bom, mas esses fariseus retrucam com a outra pergunta. Então, por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Preste atenção na pergunta deles. Por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus responde assim: vocês não leram bem Moisés. Vocês não entenderam Moisés. Não é isso que Moisés mandou fazer. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio e repudiar. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Agora, um abismo entre mandar e permitir. Ou seja, o divórcio é uma concessão, é uma permissão e não uma ordenança. Quando é que Deus permite o divórcio? Por quê? Por causa da dureza do coração. E o que é dureza do coração? É a incapacidade de perdoar. Isso não significa que o casamento que se mantém é um casamento perfeito, que nunca teve um problema, um acidente de percurso. Mas, em havendo, o que não deve haver, não temos permissão para errar, mas erramos. Mas quando surgir um problema, existe a possibilidade do perdão, do reparo, da condição de se arrepender do erro, pedir perdão, consertar a rota e seguir o casamento. Agora, a incapacidade de perdoar levanta muros, fere pessoas, destrói relacionamentos, machuca pessoas. Então Jesus está dizendo que Moisés permitiu, não ordenou, permitiu, por causa da dureza do coração, que a incapacidade de perdoar o erro do cônjuge. Então agora Jesus vai, no versículo 9, trazer a orientação. Eu, porém, vos digo, e eu vou ler literalmente o que Jesus disse: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então, o que Jesus está estabelecendo aqui é uma cláusula exceptiva para o divórcio, qual seja infidelidade. Isso não significa que, em havendo infidelidade, necessariamente tem que existir o divórcio, pode existir o perdão. E a Bíblia diz que assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar. O perdão é melhor do que o divórcio. Mas se o coração endurecer, então a parte inocente tem direito, permissão para se divorciar. Obviamente, o divórcio legítimo oportuniza uma nova relação conjugal, um novo casamento, novas núpcias, e casar com outra. Então, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Agora, deixa eu ler o texto numa outra perspectiva, no negativo. Quem repudiar sua mulher, sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, não comete adultério. Vale para o homem, vale para a mulher. Não tem dois pesos e duas medidas.
Mas Jesus conclui assim, que essa situação, então está aqui posta esta cláusula. Existe uma segunda cláusula exceptiva. Está lá em 1 Coríntios 15, 7, versículo 15, que é o abandono irremediável de um dos cônjuges. Não quero mais, vou embora de casa, não quero saber mais, vai embora, não volta, não quer. Então, a parte abandonada está livre do jugo, portanto, com capacidade de contrair novas núpcias. Quando os discípulos de Jesus escutaram que os limites são estreitos, eles responderam para Jesus assim: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles estão dizendo: Jesus, o senhor está pegando pesado demais, as exigências são duras demais, as regras são firmes demais, então é melhor nem casar. E Jesus não amaciou, não. Jesus respondeu assim: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Casamento é coisa extremamente séria. Nessa sociedade, onde as pessoas aplaudem o divórcio, facilitam o divórcio, onde as pessoas partem para a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima relação conjugal, banaliza-se o casamento, deixa para trás pessoas feridas, sobretudo os filhos. As maiores vítimas do divórcio são os filhos. Num livro que escrevi no ano 2000, estudando, eu morava nos Estados Unidos nessa época, o nome do livro é Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Há pesquisa sobre isso, que para alguns filhos, o divórcio dos pais foi mais doloroso do que a morte dos pais. Segunda coisa, estatisticamente também, é que 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo, descobrem 10 anos depois que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Então, a solução de um casamento com lutas, com dificuldades, não é abandonar a relação, é restaurar o relacionamento. Eu quero orar com você. Talvez você é casado, casada, talvez você esteja enfrentando aí uma baita de uma crise no seu casamento. Eu quero dizer para você que tem solução. Volte-se para Deus, coloque essa causa nas mãos de Jesus, tome a decisão de perdoar, tenha um pouquinho mais de paciência. Deus é poderoso para transformar o seu lar, transformar o seu casamento, porque assim como Ele transformou água em vinho, lá em Caná da Galileia, Ele pode transformar também tristeza em alegria, choro em sorriso, derrota em vitória, crise em oportunidade. Deixa eu orar com você. Eu te peço, Pai, que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem. Abençoa, meu Pai, o casamento daqueles que estão agora nos assistindo, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja harmonia, para que haja diálogo, para que haja amor, para que haja paciência, para que haja perdão, para que haja, meu Deus, restauração. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.